Está aí também o professor Ricardo, é? É, o Ricardo Jorge Morgado, ele deve estar a ligar-se, está só a trespassar os filhos para a mulher. São os dois advogados, e enquanto ele dá aulas, ela fica com as crianças e pronto, e ao contrário, mas ele já deve estar aí a juntar-se. Ele é o nosso professor de Direito do Desporto, da licenciatura de Gestão do Desporto, e nós resolvemos partilhar aqui, eu dou Gestão de Clubes Desportivos, e resolvemos partilhar aqui um módulo de sociedades anónimas e outro de contrato de desportivos, contrato de trabalho desportivo. Ok. E surgiu aqui a ideia. Ele falou no caso do Valência. E se falássemos com o Patrick, ele também dar a experiência. Eu tenho a obrigação de ser o maior especialista português em regime jurídico das sociedades anónimas, sem ser chato, não é? Porque é um tema controverso. Mas ao mesmo tempo também é muito estruturante para o futebol português. E as pessoas têm muita dificuldade em perceber as coisas, percebes? Têm muita dificuldade em perceber as coisas, principalmente a administração da BSA, os gajos têm muita dificuldade em perceber as coisas. A maior parte das pessoas compreende, os tribunais compreendem todos, em várias decisões, em várias instâncias. Há a essência e depois há a comunicação, né? A comunicação depois há muito ruído, há muita coisa. Mas pronto, eu acho que com o tempo já se foi fazendo algum esclarecimento, sempre há gente mais atenta e menos atenta. Sim. Mas também há aqui muita coisa que a própria quadro legislativo sobre isto não é totalmente claro, e há aqui coisas que pronto. Mas eu acho não vão surgir a bom porto. Mas eu acho que da maneira que te vou conseguir explicar isto a ti e a todos, eu penso que pode trazer aqui mais alguma luz. E nós temos meia dúzia de pareceres, talvez dos maiores especialistas portugueses que se dedicam a este tema, em que as coisas de facto são claras, embora a técnica jurídica utilizada, quer no Decreto-Lei de 97, que é o primeiro, e depois na revisão de 2003, a técnica jurídica por vezes é deficiente, percebes? É deficiente. Mas se olharmos é tão deficiente ao ponto do pai da lei de 97, do legislador, espera aí que eu tenho, desculpem lá que eu vou ter que pôr esta história aqui a carregar, só um segundinho, desculpem lá. Vamos ver se isto aguenta. E vocês têm muitos alunos nesta área e nesses cursos? Sabes que esta licenciatura é mais uma licenciatura de pedra de toque. É uma licenciatura que nunca tem muitos alunos, mas que tem um posicionamento relativamente alto e que acaba por ter alunos muito interessados nesta área. A gestão de clubes desportivos acaba por ser a área que mais os encanta. Obviamente o futebol, infelizmente, é a cultura que temos em Portugal, que é quase só futebol. O Belenenses até faz um trabalho, né? O Belenenses, o Sporting, aqui alguns clubes até fazem aqui um trabalho, não digo contrário, mas complementar. Sim, o Belenenses. Bem, eu não quero dizer asneiras, mas é talvez o clube mais eclético em Portugal. Não quer dizer asneiras, porque não medi. O Sporting também tem muito, eu sei. Mas o Clube de Futebol de Valência
É dos mais ecléticos, certeza. Eu penso que Belenenses, Sporting, Porto também tem muitas secções, Benfica, mas penso que claramente esses 4 se destacam-se claramente. E sabes que nós sentimos muito isso nas outras modalidades, principalmente aquelas em que estamos na primeira divisão nacional, o futsal, o handball, o voleibol, o basquetebol, estamos na Pro Liga. Mas a grande maioria dos nossos rivais nesses campeonatos são clubes que se dedicam única e exclusivamente a essa modalidade, percebes? E, portanto, nós sentimos muita dificuldade em termos orçamentais em conseguir ombrear com eles, porque o nosso ecletismo obriga-nos a ter as nossas receitas distribuídas por muitos centros de custo, não é? E, portanto, nós sentimos muito essa dificuldade nas principais modalidades. Para sermos competitivos temos que fazer um esforço acrescido relativamente aos outros, porque os outros estão muitas vezes concentrados numa modalidade, depois têm os apoios das câmaras municipais, muitas vezes também, em vários casos, e o ecletismo, que é algo de que nós nos orgulhamos e que tem permitido manter o clube vivo, não é? Porque temos entre treinadores e atletas perto de 5 mil pessoas no Jesus! É uma monstruosidade, é uma coisa enorme, as pessoas não têm bem noção disso, mas que às vezes também joga contra nós quando depois queremos ser competitivos, não é? Porque isso acaba por ser inimigo da Acho que esse é o grande problema. E agora com esta coisa do Covid, há muitos clubes que são obrigados a pensar até que ponto é que querem retirar a verba de umas modalidades para ser competitivos noutras, ou querem manter esse ecletismo, essa transversalidade. Sim. Eu sei que, por exemplo, isto no caso do Futebol Clube Porto, põe-se muito hoje essa discussão com o basquetebol, porque o handball é incrível, o Futebol Clube Porto é a melhor equipa portuguesa, provavelmente, e com menos recursos, o que é que se fará ao basquetebol? Não é? E o Belenenses tem feito a decisão de procurar manter esse ecletismo, procurar manter essa transversalidade. Mas pronto, Ricardo, estás por aí? Não? Já chegaste? Liga aí o teu som, meu amigo. Não te consigo ouvir. Vê lá, deves ter aí algum gato. Consegues-me ouvir agora? Agora, meu querido. Agora. Okay. Conta-me. Boa tarde a todos. Estás bem? Está tudo bem, boa tarde a ti, boa tarde ao... Como é que vai ser tratado? Dr. Patrick? Deixamos os doutores de lado e tratamos... Deixamos os doutores de lado. O Patrick a mim acabou tornando-se um bom amigo, de quem eu gosto de aprender sobre estas temáticas, por isso que eu vou-lhe tratar de Patrick. É capaz de ser dos maiores especialistas desta área neste momento. Estávamos a falar isso antes de entrar. Tenho essa obrigação. Porque tem a formação jurídica e depois tem a essência dos problemas do tribunal e do carta para trás e para a frente. Está no olho do problema, digamos assim. Olho do furacão. Obrigado por aceitar este. O Ricardo é do Porto, não é sempre pronúncia? Eu sou lamecense de Gêmea. Lamego. Tenho um grande amigo em Lamego. Mas vivo no Porto desde os 18 anos. Eu sou do Porto, olha, eu vivi no Porto até aos 18 anos e vim para aqui depois com 18 anos. Eu estive em Lisboa também 6 anos, mas depois regressei à base. Tem este feito de ser associado do Futebol Clube do Porto, mas pronto, que a gente gosta dele na mesma. É um grande clube. Tivemos esta pluralidade. Mas é um grande clube. Fui atleta desse clube com muito orgulho. Fui atleta do Porto com muito orgulho. Foste em que modalidade? Futebol, pá. Da equipa do Vitor Bahia, do Domingos, pá, dessa geração. Toninho Cruz, Zé Nando, o Pedro Miguel Dias, da Federação, essa gente toda. Isso é uma grande geração, pá. É uma grande geração. Esta é uma grande geração. Fomos campeões nacionais, 84, 85, de juvenis, sim. Treinados pelo grande e malogrado Costa Soares, que era uma grande referência e que para mim foi como um pai. Continua a ser muito amigo do filho dele, que é o Paulinho Costa Soares, falamos quase todas as semanas, e que era jogador também da minha equipa, o Paulinho, e que tenta manter sempre as pessoas todas unidas. Temos aí um grupo no WhatsApp com antigos atletas do Porto, da formação, e vamos mantendo alguma ligação. Alguns são treinadores, outros conseguiram ter sucesso na carreira desportiva e muitos acabaram por nunca jogar futebol a um nível alto
mas tudo de gente boa, e é um clube por quem tenho muita simpatia, até porque vivia perto do Estádio das Antas quando era pequeno. Eu vivi no Porto até aos 18 anos. E como o Benfica e o Sporting também são grandes clubes e fazem todos muito bem. Tu fizeste direito aonde? Eu fiz direito aqui em Lisboa, na UAL. O meu curso é 89-94, portanto foi logo nos primeiros anos da UAL, como penso que sabes, a primeira grande universidade privada que houve aqui em Portugal foi a Universidade Livre. Depois houve uma cisão em 87 e depois deu a UAL e deu a Portucalense, Internacional. Acabou por ser... Acho que a Lusófona vem daí também, não tenho a certeza. A Lusófona é bastante mais tarde. A Lusófona e a Independente são bastante mais tarde. Na altura a cisão da Livre deu a UAL... Tem ideia que é 90 ou 91 a Lusófona? Talvez. É capaz de ser. Eu pensava que era um bocadinho mais tarde até. Pensava que era até um bocadinho... Eu acabei o curso... Não, porque eu sei que o curso de desporto foi dos primeiros e começou em 90. Eles só tiveram a acreditação em 91, né? Naquela altura era possível. Mas começou em 90 e só em 91 é que foi o curso acreditado. Pois, eu penso que a Lusófona não teve origem na cisão da Livre. Penso que não. Penso que foi a Lusíada, a UAL, a Portucalense no Porto e a Internacional aqui. Penso que as pessoas da Livre se acabaram por dividir para essas 4 universidades. E depois a Lusófona foi logo a seguir. Mas foram bons tempos. Eu era presidente da Associação Académica da minha universidade e recordo com muita saudade porque foram grandes tempos, de grandes lutas. Quer dizer, o movimento associativo está em ti, então. Está, desde sempre. Eu com 16 anos já era presidente da Associação de Estudantes da minha escola no Porto, que era o Liceu Nacional Carolina Micael, e foi aí que começou o associativismo e veio sempre por aí fora. Praticamente nunca parei ao longo da vida. Olha, muito bem, Patrick. Eu proponho que a gente então dê aqui o pontapé de saída a este webinar, a esta participação, webinar em formato de conversa, entrevista, seja isso o que for. Antes de mais, queria-te agradecer, Patrick, tornaste de um grande presidente para o Clube de Futebol dos Belenenses, de um bom amigo também. Vamos partilhando já aqui alguns fóruns e algumas ideias, vais-me ensinando muito e vou aprender muito contigo, isso é um privilégio. Dizer também que sobretudo, obviamente, no âmbito daqui do direito do futebol, direito do desporto, no âmbito da gestão do desporto, os constrangimentos legais são sempre importantes para a gestão. Acabamos por encontrar aqui no caso Belenenses, se é que podemos chamar assim, uma celeuma interessante de analisar, perceber não só o que correu de mal, mas sobretudo o que tem que correr melhor daqui para a frente. O Patrick, além de ser a pessoa que se disponibilizou a fazer esta luta, e ao contrário do que as pessoas possam pensar, que ele tem um ordenado chorudo no futebol dos belenenses, não é assim, é que amor à camisola, é amor ao clube. E isto, eu e os meus colegas de direção, desculpa interromper, eu e os meus colegas de direção costumamos dizer que todos os meses recebemos religiosamente o nosso zero dia 1 de cada mês. É isso. É assim que a gente costuma dizer. E sobretudo pensarem que estas pessoas têm a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida privada, e ao darem a cara por esta luta pelo futebol dos belenenses, acabam também por se cansar e se prejudicar, se calhar, as suas próprias famílias. Não é por isso que estamos aqui, mas também para ter um pouco contexto sobre aquilo que está também presente aqui e eu tenho acompanhado. Acima de tudo, eu fui também atleta do futebol dos belenenses, joguei futsal no escalão sénior, ainda fiz 2 anos, joguei 8 anos no Sporting e tenho-vos a dizer que não há clube como o futebol dos belenenses. A massa associativa do Clube de Futebol dos Belenenses é totalmente diferente de qualquer outra massa associativa. Vocês podem não achar que é um grande como Benfica, Sporting e Porto, mas eu fui capitão muitos anos no Sporting, de uma geração também Aladouro, e posso dizer que não vivi nada como o Belenenses. Fomos campeões nacionais da 2ª Divisão em Braga, e quando parámos para jantar na Mielhada, eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. Fomos em ombros até à mesa do restaurante e não me lembro de ter chegado a Lisboa e está tudo dito sobre o resto. Um prazer tremendo. Ainda marcaste ao Sporting pelo Belenenses, não foi? E festejei como se houvesse amanhã. Pai, eu odeio, já não sei. Mas eu tenho uma história para vos contar sobre o que é o Clube
futebol dos Belenenses em termos de massa associativa, que é inacreditável. Nós fomos jogar ao Pavilhão da Luz e foi dos piores jogos que nós tivemos, obviamente orçamentos muito diferentes, e perdemos 9-1 com o Benfica. Foi uma humilhação, obviamente, não está aqui em causa os orçamentos, mas eles foram, mas nós o resultado foi justo, não tem a ver com isso. E quando chegámos ao pavilhão, obviamente estavam os adeptos frustrados à nossa espera. Nós tivemos que fazer a meia culpa. Não correu bem a entrada no pavilhão, não correu bem a saída no pavilhão. Na segunda-feira a seguir havia jogo para o campeonato de futebol. Nós estávamos a treinar no pavilhão e ao intervalo começamos a ver a claque a entrar no pavilhão e nós, ui, o que é que vem aí? Bem, eu nunca tinha assistido uma coisa assim, deviam ser umas 10 da noite e de repente é bandeiras, é a bancada toda do pavilhão a encher-se e durante 10 minutos os adeptos todos a cantar Belém, Belém, Belém. É das histórias mais emocionantes que eu tenho para contar no desporto, porque eu achei vinham para cima de nós com alguma razão em virtude da frustração desportiva que todos estávamos a passar. Epá, e não, e foi ao contrário. Epá, era aquela bandeira que levam no estádio, que no pavilhão é outra coisa. Era buzinas, era cânticos, era todos cheio à bandeira. E isto só se vive verdadeiramente em clubes que têm um ADN e que têm uma cultura diferente. Por isso, Patrick, obrigado por estares hoje presente aqui. Obrigado também pelo trabalho que estás a fazer por mim e pelos adeptos do futebol dos Belenenses nesta luta. Obviamente, eu quero ser o mais imparcial possível. Interessa-me analisar do ponto de vista da forma, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do conteúdo, o que é que está a acontecer. Temos também entre nós o professor Ricardo Morgado. Não sei se vocês estão todos conhecedores. O Ricardo também, bom amigo, eu acho que estas coisas trabalha-se melhor com amigos. Também é jurista, tem mestrado também em Direito, está a fazer o doutoramento aplicando à educação, as questões de Direito à Educação, também tem uma pós-graduação em Direito do Desporto, portanto é aqui um bom player para esta conversa. E depois, e por que não, também chamar aqui o meu querido pastel Rui, também professor da área de marketing na Europeia, seguramente também terá aqui algumas histórias a contar, porque também ele acaba por viver o futebol dos Belenenses de uma forma muito, muito, muito pessoal e personalizada. Por isso, sem mais demoras, Patrick, outra vez, muito obrigado. Nós vamos totalmente, de uma forma informal, conversar. Nós temos um guião e nós tivemos a oportunidade de partilhar o guião. É simplesmente um guião, se não quisermos falar nada daquilo, a gente não vai falar nada daquilo, mas o tema é regime jurídico das sociedades desportivas. E eu começaria por perguntar exatamente contexto, exatamente história, o que é que levou a que de repente os associados do Clube de Futebol dos Belenenses sentissem a necessidade de aprovar em Assembleia Geral a passagem do capital maioritário para a Code City. Disseste Ricardo, mas se calhar estás a falar comigo. Sim, desculpa, Patrick, desculpa, era para ti. Ok, olha, então antes de mais eu queria agradecer o teu convite e o convite da Europeia, cumprimentar o professor Ricardo e cumprimentar também o meu colega e amigo, o professor Rui Cruz, e é para mim uma satisfação enorme ouvir aquilo que acabei de ouvir vindo de ti, porque foste também um grande atleta do Belenenses e percebemos que ficaste com o Belenenses no coração e, portanto, isso para nós é sempre um motivo de grande satisfação, ouvir pessoas que conseguiram se ingrar nas suas atividades profissionais e terem impacto na sociedade e guardarem esse amor e esse respeito pelo Belenenses. É para nós uma coisa que assinalamos sempre com muita satisfação e, portanto, queria deixar esse registro. É com muito gosto que estou aqui convosco e que acedi ao vosso convite para vir aqui falar um bocadinho sobre o regime jurídico das sociedades desportivas. É um tema controverso, mas ao mesmo tempo é um tema absolutamente estruturante para o futebol português. Se calhar numa altura em que estamos todos preocupados com outras coisas, estamos mais preocupados com questões de vida ou de morte, mas estes temas são sempre pertinentes. Para responder à tua questão, como é que tudo isto começou? De facto, em dezembro de 2012, a Code City adquiriu por 500 euros 51% do capital social da SAD do Belenenses. Nessa altura,
em termos desportivos. A nossa SAD encontrava-se pelo segundo ano consecutivo na segunda Liga, e nessa altura, em dezembro de 2012, liderava já o campeonato da segunda Liga, treinado por Mitchell van der Gaag, com, na altura, se não me falha a memória, com 10, 12 pontos de avanço sobre o Aroca, que era o terceiro classificado. E, portanto, as coisas estavam muito bem encaminhadas na altura para subir à primeira Liga. O mandato do Mitchell foi muito bem conseguido no Belenenses, concordarias? Sim, concordo. E, portanto, nessa altura, em dezembro, quando a Code City entrou, efetivamente íamos em primeiro, agora não consigo precisar com quantos pontos de avanço, mas seguramente com 10, 12 pontos de avanço e lançados para subirmos. E, portanto, em termos desportivos era este o cenário. Em termos financeiros, a Code City realmente, já desde outubro de 2012, que vinha fazendo empréstimos à SAD do Belenenses, nomeadamente para pagar os ordenados à equipa de futebol. E, portanto, a SAD, como te disse, segundo ano consecutivo na segunda Liga, passava por dificuldades, tinha ainda uma dívida a um clube brasileiro na altura que era o Avaí, que as fixava extraordinariamente a tesouraria, e que havia uma ameaça de que se o Belenenses não pagasse, ameaça que foi potenciada por diversas pessoas, que agora não interessa chamar aqui ao caso, mas que foi muito conveniente para montar um cenário da necessidade de entrar um investidor externo, porque havia de facto havia dificuldades financeiras na altura, que eram inegáveis. E, portanto, na altura, o que é que a Code City fez? Fez 3 empréstimos de mútuo, 3 mútuos com a Sociedade Anónima Desportiva do Belenenses, com penhores e confianças, em que a Code City, no fundo, emprestava dinheiro à SAD, mas com variedíssimas garantias. Desde logo o penhor das receitas da televisão, o penhor dos direitos económicos de vários jogadores, e com taxas de juro absolutamente assustadoras e obscenas, 9%, 10%. E, portanto, quando se diz que a Code City comprou por 500 euros a equipa de futebol de um dos 4 maiores clubes portugueses, é disso que estamos a falar. Porque até hoje a Code City investiu em capital 500 euros na SAD do Belenenses. Tudo o resto foram Patrick, então deixa-me, não fazendo advogado do diabo, pensando assim, mas eu não sei ao certo o que é que os estatutos do clube dizem, mas tem que ser aprovado pelo 2/3 dos associados, não sei exatamente quanto é que é. Não, eu vou dizer... Como é que uma coisa destas passa na Assembleia? E esta é, sinceramente, a dúvida que eu tenho, coração... Não passou. Eu vou-te explicar o que é que aconteceu, porque era um sócio que vivia a vida associativa do clube. Eu ainda acompanhei um blog que falava muito destas questões, eu já não me lembro do nome do blog, mas eu li muito para perceber o que estava a ler. Como eu te disse, a SAD do Belenenses, os 51%, a escritura de compra e venda desses 51% foi feita no dia 12 de dezembro de 2012. E antes disso, dia 4 de novembro de 2012, houve uma Assembleia Geral em que os sócios não faziam a mais pequena ideia que a Code City andava a fazer empréstimos nos últimos 3 meses para pagar ordenados à SAD, não se sabia quais eram as garantias que tinham sido dadas, desconhecia-se tudo em absoluto, e nessa Assembleia de 4 de novembro, embora agora interesse pouco falar nisso, mas nessa Assembleia de 4 de novembro, o mandato que foi pedido pela direção do Belenenses da altura aos sócios do clube foi uma autorização para negociar com um putativo e interessado na compra do capital da SAD, sendo certo que o resultado dessa negociação seria trazido a uma nova Assembleia Geral para aprovação. E nunca foi trazida... Dos sócios do clube. Essa Assembleia Geral nunca existiu. Portanto, a direção da altura, o presidente da altura, o engenheiro António Soares, ficou com um mandato para negociar com o investidor e trazer o resultado dessa negociação à Assembleia Geral do clube, e nunca o fez, porque sabemos nós hoje estava completamente nas mãos destas pessoas. E alguma vez o clube pensou em agir judicialmente sobre a aprovação ou não da venda do capital maioritário do clube? Não, repara, as coisas foram avançando, depois a seguir houve um ato eleitoral, em outubro de 2014. Na altura, em 2012, foi assinado um contrato de compra e venda das ações, foi assinado um acordo parasocial e foi assinado um protocolo. Em 4 de novembro de 2012, a única coisa que os sócios sabiam é que se o clube vendesse os 51% do capital, ficaria obrigatoriamente com 2 opções mandatórias de recompra do capital, ficando fixado os anos e o valor pelo qual o clube podia readquirir os 51%. Isso, infelizmente, em vez de ficar plasmado no contrato de compra e venda de ações, ficou plasmado no acordo parasocial, e na primeira oportunidade, ainda na anterior direção do Belenenses, a Code City denunciou unilateralmente esse acordo parasocial
para afastar as janelas de recompra e, portanto, a coisa acabou por cristalizar. E, portanto, foi mais ou menos isto que aconteceu e, de repente, os sócios do Belenenses viram-se de facto sem o controle da sua equipa de futebol profissional, sem o controle da sua equipa de futebol sénior, e depois é o caminho sobre o qual podemos falar daí para a frente. Sim, é um caminho interessante, o caminho que se segue a isso. Esse enquadramento é importante também, sobretudo para percebermos que desde 99 foi quando em que foi criada a SAD e em que foi celebrado o tal protocolo que o Patrick referia, que é no fundo um protocolo de repartição de direitos e obrigações entre o clube e a SAD, onde fica regulado questões tão simples como a partilha dos valores, da história do próprio clube, a utilização das cores, do emblema, etc. E que também, se calhar, vamos voltar a ele numa decisão recente, nomeadamente no que tem a ver com a possibilidade ou impossibilidade de utilização pela SAD dos símbolos do clube e das cores, e neste caso do emblema do clube. Acho que é uma questão importante. Mas a partir daí, nós, portanto, estamos no ano de 2012, 4 de novembro, à tal Assembleia Geral, e a partir daí inicia-se um processo algo conturbado que também pediria ao Patrick, se calhar, para muito sumariamente falar sobre ele, de relação precisamente entre o clube e a SAD e de manutenção deste protocolo de repartição dos direitos e obrigações, e que acabou precisamente por um processo de renegociação que saiu frustrado, não é? Iniciado em fevereiro de 2018, e depois esse protocolo deixou de vigorar em junho de 2018 e fez com que, por exemplo, a SAD deixasse de utilizar as instalações do Belenenses. Esse período, para quem está à frente de um clube, que é um clube fundador de uma sociedade desportiva, mas que por força da cessação do acordo parasocial deixa de ter a possibilidade de recuperar a intervenção maioritária na SAD, um período destes, como é que é vivido por um presidente, uma deterioração tão grande da relação que leva depois a este passado mais recente, e também vamos a ele. Qual é o desafio de um presidente numa situação destas? É controlar os seus associados, é pensar numa alternativa, é tentar voltar à mesa das negociações? Passamos por isso tudo ao longo destes anos, mas eu penso que se calhar era importante, antes disso, quem nos está a ouvir e quem gosta de estudar estas matérias perceber o seguinte: a lei das SADs, o decreto-lei originário, o primeiro, é de 1997, não é? De 3 de abril, e depois acabou revogado em 2013 pela atual lei das SADs, não é? E no fundo, a alteração de 2013, relativamente àquilo que nos interessa, não traz alterações. Ou seja, uma SAD pode ser constituída em Portugal de 3 formas diferentes. A primeira é poder-se constituir uma SAD de raiz, não é? E nesse caso dispensa-se a intervenção de um clube fundador. Eu, o Ricardo, o Rui e o Luís Vilar podemos aqui os 4 fazer uma SAD e podemos começar amanhã a jogar na última divisão distrital com a Europeia SAD, por exemplo. E, portanto, essa foi uma forma que a lei consagrou a possibilidade de uma SAD de raiz. Em Portugal, que eu saiba, houve apenas uma tentativa de uma coisa no Algarve, de uns imigrantes ingleses, uma coisa chamada Algarve United, que eu penso que até já acabou. Portanto, nenhum clube português optou por fazer uma SAD de raiz, podia o ter feito. Uma segunda forma de se criar uma sociedade anónima desportiva, e que em Portugal ninguém fez, é a chamada SAD por transformação da associação desportiva, não é? Caso em que o clube fundador, no fundo, que em regra juridicamente está organizado como uma associação, se transforma numa SAD deixando de existir o clube. Imaginem o Benfica, que parece que é o clube da maioria dos portugueses, segundo eles dizem. O Sport é discutível. O Sport Lisboa e Benfica tem um número de contribuinte. O exemplo do Benfica é que as pessoas percebem melhor. O Sport Lisboa e Benfica tem um número de contribuinte, é uma associação com 100 e não sei quantos anos, e de repente decidiram, vamos transformar a associação Sport Lisboa e Benfica numa sociedade, morre aquele número de contribuinte, nasce uma sociedade nova e passamos para lá todos os nossos ativos. O Estádio da Luz, o Seixal, o bingo, as bombas de gasolina, as lojas, o Media Market, os contratos de trabalho esportivos dos jogadores de todas as modalidades, os direitos de inscrição de todas as modalidades, e portanto o clube acaba e passa a haver uma sociedade. Extingue-se. Em Portugal, eu diria, hoje, felizmente, nenhum clube fez isso. Não é? E todos os clubes em Portugal optaram pela terceira forma de criação da SAD, que é a personalização jurídica da equipa desportiva, que é assim que diz a lei, no fundo da equipe sénior.
E portanto, quando os clubes criaram a Sociedade Anónima Desportiva pela personalização jurídica da sua equipa desportiva, havia um mínimo de elementos que a lei obrigava que passassem do clube, associação desportiva, para a SAD. Qual era esse mínimo? Desde logo, os direitos de participação na competição desportiva, em que estava inserido o clube fundador, se fosse na primeira liga era na primeira liga, se fosse na segunda liga era na segunda liga, e os contratos de trabalho e os direitos económicos que decorrem desses contratos de trabalho de todos os jogadores, não é? E portanto foi assim que nasceu a SAD do Belenenses, à imagem e semelhança de todas as outras, e ao abrigo desse regime de 1997, e como vos digo, a alteração de 2013 nesta matéria não traz qualquer tipo de alteração. E, portanto, isto é uma coisa que facilmente as pessoas compreendem. Relativamente à questão... Mas, por exemplo, Patrick, essa explicação é importante para perceber que há 3 formas de criação da SAD e que a mais utilizada, que foi maioritariamente utilizada, é precisamente essa da personalização jurídica da equipa, que na prática, numa metáfora muito simplista, é quase como se fosse uma estrela do mar que perde um braço e que depois se transforma num elemento autónomo. Esse braço é a equipa, com todos os direitos e obrigações inerentes à prática, à participação na competição daquela modalidade, mas, de facto, a lei também permite ao clube criar, por exemplo, a possibilidade de ter SADs que sejam multidisciplinares, ou seja, sejam SADs ou sociedades esportivas, não são necessariamente SADs, que tenham mais do que uma modalidade. Porque é que na altura, e aí eu acho, aí foi transversal, porque é que os clubes portugueses, quem acha que os clubes portugueses optaram por só estão a SADs muito direcionadas para o futebol, exatamente. Quando ainda por cima apesar de legalmente, e se nós vamos ver o regime jurídico das federações desportivas, ou até o próprio regime jurídico da própria lei das SADs, só primeira, segunda liga e taça da liga, digamos, é que são consideradas atividades profissionais, mas a verdade é que há uma tendência para a profissionalização de uma série de modalidades também. Não acha que faria sentido os clubes também equacionarem a possibilidade das suas SADs alargarem o âmbito e não ser só para o futebol? E porquê é que isso não foi feito à data? Porquê é que acha que isso não foi feito à data pela generalidade dos clubes? Ricardo, com o devido respeito, não é assim. Uma sociedade anónima desportiva da modalidade de futebol só pode ter futebol. O que os clubes podem fazer é criar SADs para outras modalidades, mas são outras sociedades com outros números de contribuinte. Quando criam de raiz, quando criam a sociedade, a SAD do início, aquilo que eu estou a dizer é que há a possibilidade da SAD ter mais que uma modalidade ou ser para uma modalidade. A partir do momento em que eu crio uma sociedade desportiva para uma modalidade, depois o que eu posso é criar outras sociedades desportivas para outras modalidades, sendo que uma sociedade corresponde a uma modalidade. A minha questão era, porque é que no início não se pensou, se calhar nem se colocou essa questão de pensar numa SAD que pudesse abranger mais modalidades que não só o futebol? Não, mas podia ter sido feito se tivesse feito pela transformação. Mas ninguém fez em Portugal e, na minha opinião, bem, porque, repare, em 1997, quando se fez o primeiro decreto-lei sobre a questão das SADs, não passava pela cabeça do legislador, até porque eu já falei com ele, que os clubes pudessem perder a maioria, que o clube fundador pudesse perder a maioria do capital da SAD. Quer dizer, em Portugal o desporto é de base associativa, toda a gente sabe disso. Mas essa o poder ideia, dos clubes... Desculpe, Patrick, mas essa ideia é um bocadinho difícil de... Eu percebo que o legislador se calhar nunca lhe passou isso pela cabeça, mas ao mesmo tempo é o mesmo legislador que fixa como tutela mínima da participação do clube fundador no capital social, uma participação mínima de 10%. Então se calhar essa participação mínima não devia ter sido numa porcentagem de 10%, não é? Porque alguém que diz que um clube fundador no mínimo tem que ter obrigatoriamente 10%, então parte do princípio, ou pelo menos idealizou, pode haver essa perda da maioria no capital social, não é? Não, o primeiro decreto-lei dizia uma coisa diferente, dizia que o clube podia ter um máximo de 40%, podia ter um máximo de 40%, e aquilo que todos os clubes acabaram por fazer, havia um player no futebol português na altura, que era o Olivetti Esportes, que tinha créditos praticamente em todos os clubes e que no início... E já lá vamos, porque continua a ter muito capital social em muitos clubes. Não, continua porque no início transformou os seus créditos em capital. Portanto, como via que nunca mais iam receber os créditos, provavelmente transformaram em capital. E, portanto, ficaram ali com entre 25% e 35% praticamente em todas as SADs, eu diria na esmagadora maioria das SADs.
mas os clubes podiam ter uma participação máxima de 40%, que foi o caso do Belenenses. O Belenenses começou com 40% de capital, máximo. Só que o Belenenses, à imagem de outros clubes, tinha uma SGPS, uma participada, que no nosso caso era a Belém Invest, onde parqueou mais 21% do capital. E, portanto, inicialmente, a SAD do Belenenses, 61% era controlado pelo clube, depois 32%, 33% era o Oliveira Sport, 6%, 7% era o free float da sociedade. E portanto o legislador, mais do que as percentagens, preocupou-se que no sentido de quando um clube fundador cria uma SAD pela personalização da sua equipa desportiva, ele vai beneficiar, teoricamente, eu até ponho teoricamente entre aspas, de um regime especial para tutelar a sua participação na sociedade. E esse regime especial consiste, no fundo, numa série de direitos especiais que, teoricamente, lhe são conferidos. E, portanto, depois, imaginem, o direito de veto de determinadas matérias, o poder designar um administrador, fixar-se uma contrapartida para a utilização das instalações do clube por parte da SAD, etc, etc, etc. E depois, normalmente, as próprias sociedades anónimas ainda têm estatutos que alargam os direitos especiais que o clube fundador tem de acordo com a lei. Não é? No nosso caso, o que é que acontece? E porque é que eu digo sempre que a lei das SADs, tecnicamente, do ponto de vista jurídico, é uma lei muito mal elaborada. A Codecity e a SAD, no nosso caso, violam constantemente esses direitos especiais do Belenenses. E na lei das SADs não existem SADs. A norma, a esmagadora maioria das normas que constam da lei das SADs não tem sanção. Não há sanção. Não é? E, portanto, há uma lacuna forte, porque a norma, para ser completa, como sabem, também tem que ter uma sanção. E, portanto, no nosso caso, com violações constantes dos direitos especiais do clube, o que acontece é que o Belenenses não está para gastar dinheiro constantemente para impugnar as deliberações que consecutivamente esvaziam os incumprimentos desses direitos especiais, que acabam por ser letra morta. Ou seja, por outras palavras, o sistema não está preparado para uma sociedade anónima desportiva que não apresenta contas a tempo e horas. Não está preparado para uma sociedade anónima desportiva que convoca Assembleias Gerais de uma quinta-feira para um domingo. Não está preparado para uma sociedade anónima desportiva que não respeita os direitos especiais dos acionistas, etc, etc, etc. E, portanto, é preciso muito dinheiro para colocar tantas ações judiciais, e o clube, no nosso caso, nós temos que nos concentrar em defender o que é nosso e não temos que nos preocupar em estar a educar, eu diria, a educar cívica e juridicamente os outros, não é? Portanto, há pouco falavas no tal contrato parasocial. O que é esse contrato, e nós ouvimos falar muito disto, de forma sucinta, mas também específica, o que é que este contrato prevê? No fundo, o acordo parasocial é um documento que serve para regular as relações entre o clube fundador e entre acionistas, neste caso entre o Clube de Futebol Belenenses e a Codecity. Ao contrário do protocolo que foi agora denunciado em 30 de junho, que serve para regular as relações entre o clube e a SAD. Okay? Portanto, o acordo parasocial é um complemento ao contrato de compra e venda de ações que regula as relações entre os acionistas. No nosso caso, o nosso acordo parasocial previa uma opção de compra, como vos disse, a favor do Belenenses. Não é? Contudo, a Codecity rescindiu esse parasocial e, portanto, matou essa opção. Essa rescisão, eu diria que sucedeu num tempo anterior à minha direção, como vos disse, foi um ganho jurídico da Codecity, porque conseguiram anular esse acordo parasocial, mas foi também uma perca enorme para a Codecity e eles nunca perceberam isso, porque começou aí a perder a empatia com o Belenenses. E esta rescisão do parasocial por parte da Codecity deu-se quando? Deu-se em, salvo erro, em abril de 2014, penso eu. Portanto, eu sou presidente desde outubro de 2014 e foi uns meses antes da minha chegada. Okay. E portanto, eu diria que isso serviu para haver uma quebra total de empatia entre os sócios do Belenenses e aquela sociedade e aquela equipa, ao ponto de... Que hoje é muito notória, não é? Hoje é muito notório, os sócios foram perdendo qualquer tipo de interesse e hoje qualquer associação do não belenenses
àquela equipa de futebol que joga no Jamor, é uma coisa altamente repugnante e ofensiva para todos os bolonenses, e isso é notório em todos os fóruns, em todos os sítios. Eu diria até que teve um epicentro agora em janeiro de 2019, quando à mesma hora se jogou um Estrela da Amadora Belenenses na Reboleira, e 1 quilómetro ao lado jogava-se um Bessade de Vitória de Guimarães, com a Bessade em 6º lugar e o Guimarães em 5º, portanto a atacarem o lugar europeu, os 2 jogos às 3 da tarde, e nós tínhamos qualquer coisa como entre 5 a 8 mil pessoas na Reboleira, depende dos relatos, já ouvi vários números, mas o estádio José Gomes à Pinha, com grande estádio José Gomes, enquanto no estádio do Jamor estavam lá dezenas de pessoas a assistir ao jogo contra o Vitória de Guimarães. E para mim esse, se alguém tivesse dúvidas, foi aquele dia em que eu, enquanto presidente do Belenenses, ia em casa com a minha família, com os meus pais, com a minha mulher, com os meus filhos, disse vale a pena o caminho que estamos a fazer, porque esta é a vontade de todos os sócios do Belenenses, não é a vontade de uma direção, não é a vontade de um presidente. Esta resposta é uma coisa absolutamente avassaladora para aquele que tem que ser o futuro e o destino do Belenenses. Patrick, eu acho que essa resposta ficou bem patente aqui em 2 Assembleias Gerais, que foi a Assembleia Geral de 3 de Fevereiro de 2018 e depois a Assembleia Geral. Eu acho que as datas são estas, de 29 de julho de 2018, em que de facto os sócios reunidos em Assembleia Geral, os sócios do Clube de Futebol Belenenses, aprovaram por uma larga maioria, estou a falar de maiorias de 98% e 94%, em primeiro lugar promover a cessação das relações jurídicas existentes com a SAD, neste caso com a Code City, e ao mesmo tempo legitimar também a direção para iniciar um processo de venda das ações, e aqui já estamos a falar do capital social mínimo que está reservado ao clube fundador, que são os 10%. Pode vender? Esta decisão, antes de irmos aí, se calhar, Luís, eu ia perguntar, esta decisão deve ter sido, porventura, a mais difícil em todo este processo, a decisão de decidir vender, decidir desvincular de uma equipa que está a lutar pela Liga Europa, que está no primeiro campeonato, está na Primeira Liga, etc. Eu penso que nenhum sócio do Belenenses, nessa altura, já queria ter ligação, ainda que essa equipa fosse campeã nacional e jogasse a Liga dos Campeões. Tudo o que se passava no Restelo era ofensivo. O clima no estádio do Restelo era um clima que desagradava a todos os sócios do Belenenses. Ninguém se revia naquela equipa, as assistências eram miseráveis, ninguém acompanhava a equipa e, portanto, havia sucessivas faltas de respeito da administração da SAD para com os sócios do Belenenses. Você repara uma coisa, em 2014, 2015, esta administração da SAD conseguiu levar a equipa do Belenenses à Liga Europa e passou a fase de grupos, atingiu a fase de grupos, jogou com o Gotemburgo, a Fiorentina. Passa pela cabeça de alguém que se estivéssemos a falar de pessoas decentes, de pessoas normais, que houvesse este divórcio com a massa associativa do Belenenses? Não passa pela cabeça de ninguém. Este é outro elemento que eu não ouço falar muitas vezes, mas é que de facto esta equipa até à Europa foi e ainda assim não conseguiu ter o apoio dos sócios do Belenenses e da esmagadora maioria das pessoas. Portanto, é fácil perceber, tem que ter acontecido coisas muito graves, tem que ter havido um tratamento muito, muito desonesto para com a massa associativa do Belenenses, para a massa associativa do Belenenses querer este divórcio, porque este divórcio não é o presidente, não é a direção, não, são assembleias gerais, todas elas muito mais participadas em número de pessoas, tudo na casa das 300 e tal pessoas, muito mais participadas do que aquela Assembleia Geral que vos falei de 4 de novembro de 2012, em que se votou a tal venda dos 51% do capital. Não é? E, portanto, o que os sócios do Belenenses disseram à direção foi o seguinte: a direção do Belenenses que faça tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir uma separação total e definitiva desta equipa, ainda que para isso tenha que vender os 10% e impedir que aquela equipa utilize as marcas, os símbolos, o nome do Belenenses. Por isso é que eu comecei... Por isso é que eu comecei por dizer que era uma SAD pela personalização jurídica da equipa, que isto é importante, porque a única coisa que passou na escritura dessa sociedade do clube passado foi o direito de inscrição na competição e os contratos de trabalho dos jogadores daquele plantel da época de 1999. Não passou mais nada. Depois disso, há um protocolo que agora já não existe, e através desse protocolo não há dúvidas nenhumas que o clube é o detentor da marca, dos seus símbolos, do seu nome, da Cruz de Cristo, do seu emblema, do seu hino, da sua história, não há dúvidas nenhumas sobre isso. O que havia era um protocolo em que a SAD estava autorizada a utilizar
esta marca voluntária. Isso não estava no acordo parasocial, estava no protocolo. Estava no protocolo. O protocolo Rescindiu-se e o protocolo foi em 30 de junho de 2018. Caiu dia 30 de junho. E, portanto, nesse momento, depois de ter caído o protocolo, o que é que o clube fez? Para vocês perceberem, interpôs uma providência cautelar no Tribunal da Propriedade Intelectual. Já íamos aí, mas se calhar antes, a pergunta que o Luís fez é todo pertinente e é também uma introdução para depois o processo que está a correr e, nomeadamente, a providência cautelar que teve uma decisão em janeiro deste ano. Que é, em sua opinião, é possível, esta pergunta não é, Luís, é possível o clube vender os 10% da participação social ou não? Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e estou muito bem acompanhado por variadíssimos especialistas em direito desportivo de que é perfeitamente possível. Vocês reparem uma coisa, na Constituição, pela personalização jurídica da equipa, o clube que é sócio pode perder essa posição, pode perder a posição de sócio pelas mais variadas razões. E estão na lei. Primeiro, pode haver uma transmissão voluntária da participação. Segundo, se houver um aumento de capital na SAD, por exemplo, e o clube não tiver capacidade para acompanhar, vai haver reduzida a sua participação 10%. O clube Sim, o clube pode insolver e, portanto, a SAD continuará sem um clube fundador, não é? Podem entidades públicas atestar, penhorar e levar à asta pública as ações. Portanto, há várias formas do clube que é sócio deixar de ser sócio. Para além disso, a própria lei das SADs taxativamente proíbe qualquer limitação à transmissão das ações. Está lá a lei das SADs. Depois, se vocês quiserem, ainda temos a figura da perpetuidade, que é uma figura que repugna o direito português. Nenhum sócio pode, em Portugal, estar sujeito a um vínculo jurídico perpétuo contra a sua vontade. Isso não existe. Seria uma violação grosseira do princípio da autonomia privada. E, portanto, seria uma inconstitucionalidade gritante. Não é? E, portanto, não há dúvidas nenhumas que o clube pode dispensar essas ações. Patrick, deixa-me só fazer agora aqui um bocadinho de advogado do diabo só para isto ter algum interesse. ou mais interesse. Ainda mais interesse. De facto, há vários argumentos, há várias pessoas que já escreveram sobre isto. Se calhar a pessoa tem que tem escrito mais sobre este tema, a professora Maria Fátima Ribeiro, e não deixa dúvidas relativamente a essa possibilidade de. E aqui o que está em causa é basicamente percebermos se depois da sociedade desportiva estar constituída, se o clube fundador pode vender os 10% ou não, que é a participação mínima que a lei define nos termos lá do artigo 23, número 1 da lei das SADs. E a professora Maria Fátima Ribeiro, a posição é taxativa no sentido de, esta é uma parte do entendimento, se a lei já permite que o clube, que uma sociedade desportiva seja criada de raiz sem a participação de qualquer clube, então também tem neste caso, o clube vendendo as ações, há quase que como uma recondução do regime da personalização jurídica para o regime da criação de raiz e a sociedade mantém a sua subsistência sem clube fundador. Esta é uma parte do entendimento, que é a parte do Patrick que já percebi, mas deixe-me só agora aqui dizer-lhe o seguinte, na providência cautelar em janeiro, que foi decidida em janeiro, foi a providência cautelar que a BSAD interpôs contra o Belenenses para evitar a venda desses 10% do capital social, e que não foi decretada por não existir, de acordo com o Tribunal, um perigo na demora da decisão da Assembleia, foi basicamente isto. O Tribunal também tem um entendimento um bocadinho diferente do Patrick. Eu queria só perceber qual é a sua leitura deste entendimento e destaco aqui uma parte da decisão que diz assim: aqui chegados podemos concluir que resulta do artigo 23 do 1 da Lei das Sociedades Desportivas que no caso da sociedade anónima desportiva constituída por personalização da equipa desportiva, o clube fundador deve manter-se e não deve alienar voluntariamente uma participação social de 10%. E, aliás, o Tribunal, nessa decisão, que eu convido os interessados a lerem, provavelmente muitos de vocês já viram, rebate quase argumento a argumento os argumentos que são a favor da venda. A pergunta é muito simples. Tem medo que a ação principal seja no sentido de impedir o Belenenses de vender as ações? Eu peço desculpa, eu deixei de vos ouvir porque fiquei aqui sem bateria, ouvi agora a pergunta final. Não temos essa... basicamente, só para eu queria saber a sua opinião sobre a decisão da providência cautelar, que apesar de não ter sido decretado, o Tribunal rebate uma série de argumentos a favor da venda e entende que o clube fundador deve preservar
até porque há uma relação de dependência da SAD em relação ao clube, mas da Clube Tribunal também do clube em relação à SAD por força precisamente da lei das sociedades esportivas. Era só para saber se tem medo que o Tribunal confirme essa decisão na ação principal e que eventualmente vocês sejam impedidos de vender as ações. Não temos esse receio, sem prejuízo de percebermos que é uma decisão, é matéria controversa, como é lógico, não é? É matéria controversa, como é lógico. Se você pensar na lei das SADs e se analisar, por exemplo, o artigo, eu penso que é o artigo, estava aqui a tentar ver, é o artigo 19, número 1. O artigo 19, número 1 das SADs, que é muitas vezes ignorado, diz que um mesmo clube pode ser titular de ações em mais do que uma SAD, tendo por objeto a mesma modalidade. O que é que isto quer dizer? Para a preservação da verdade esportiva, só pode exercer os seus direitos de acionista numa, mas pode ter ações em todas as SADs. Ou seja, o clube com limite, não é? Com limite. Com limite. Ou seja, o clube de futebol belenenses pode ter 10% da SAD, pode ter 10%, ou 15%, ou 20%, ou 30% em mais 17 SADs portuguesas e pode ter 51% numa SAD e exercer aí os seus direitos. E nas outras só receber dividendos se for esse o caso. Portanto, a lei das SADs é de facto controversa, e na matéria dos 10% nós não ignoramos que é controversa. Tanto é controversa que, concretamente, nós, agora quando anunciamos que íamos vender os 10%, como dizia bem a SAD, interpôs uma providência cautelar para impedir essa venda, perdeu a providência cautelar, não foi decretada a providência cautelar, ainda assim o juiz que analisou a providência entendeu na sua fundamentação dar a sua opinião. E na sua opinião, que não é um juiz que trabalhe propriamente nesta matéria, e acreditamos que muito provavelmente estava a olhar para isto pela primeira vez, o juiz entendia que os clubes fundadores devem manter os 10% nas SADs. Mas ainda que assim fosse, e por isso é que muitas vezes as pessoas não percebem isto, para o Clube de Futebol Belenenses ter outra SAD amanhã, nem sequer precisa vender os 10% que tem nesta sociedade. Nós só queremos vender esses 10%. Qual é o benefício de vender? Essa é a minha pergunta. Diz. Qual é o benefício então de vender? 10% dá-nos quase nada, não é? O benefício de vender é Porquê que o Belenenses quer vender? Porque não é o Belenenses, são os sócios do Belenenses, porque qualquer ligação neste momento que exista entre o Clube de Futebol Belenenses e aquela sociedade anónima desportiva é algo que repugna qualquer adepto do Belenenses. O Belenenses não tem nenhuma ligação com aquela sociedade anónima. Essa questão é interessante, porque às vezes parece que o problema está único e exclusivamente a isso. Se nós formos ver, por exemplo, o contraditório, a providência cautelar que foi interposta pela SAD, nota-se que há claramente uma preocupação, e um dos argumentos que é utilizado é que a venda das ações criará, e agora estou a citar, uma aparência de cessação da relação jurídica, da relação jurídica entre o clube e da inexistência dessa relação. Portanto, aqui a preocupação é precisamente essa, é só única e exclusivamente subsistir ou não subsistir esta relação entre o Belenenses e SAD. O Patrick acha que a SAD precisa dessa relação, precisa que o clube tenha intervenção neste 10% para também legitimar, de certa forma, a sua existência enquanto Belenenses-SAD. Repara uma coisa, a Belenenses-SAD, a partir da Belenenses-SAD, o AB-SAD, como nós agora dizemos, vai ter que continuar a ser caminho. Aquilo que os sócios do Belenenses querem, a única coisa que os sócios do Belenenses querem, é que a AB-SAD seja muito feliz, mas que não tenha rigorosamente nada a ver connosco e que não tenha uma atividade parasitária relativamente ao Clube de Futebol Belenenses. A decisão dos sócios do Belenenses, no coração dos sócios do Belenenses, é que aquela equipa já não existe. Não há ninguém quer saber. Podem ganhar 3-0 ao Benfica, ou podem perder em casa com o Braga, 7-1. Ou ganhar o Atlético. É completamente indiferente. Para nós, belenenses, é completamente indiferente. E, portanto, a BSA tem que perceber isso, tem que ir à sua vida, tem que encontrar o seu caminho, sejam muito felizes, e nós estamos a fazer este caminho ascensional, que é uma coisa imparável e irreversível, e ninguém nos vai parar, isso é evidente. E agora quer falar. Agora é evidente, repara uma coisa, muitas vezes perguntam assim, mas agora como é que o Belenenses vai conseguir chegar lá acima? Como é que o Belenenses tem meios para chegar lá acima? E eu entendo, eu até, enfim,
Eu sei que as pessoas têm desconhecimento e eu até fico quase um bocadinho ofendido quando me perguntam isso, porque é uma falsa questão. Hoje, o Clube de Futebol Belenenses encontra-se muito, mas mesmo muito mais estável e mais forte financeiramente do que a esmagadora maioria das SADs que competem na Primeira Liga. O Clube de Futebol Belenenses, à data de hoje, deve zero à autoridade tributária e deve zero à segurança social. Quantas SADs em Portugal é que podem dizer isso? Mesmo da Primeira Liga? Quantas? Não sei se há sequer. Eu aproveitava aqui Diz. Isso é importante. Nós temos capitais próprios positivos de 5 milhões de euros. Temos um património imobiliário invejável e que praticamente não tem ónus, nem tem quaisquer encargos. A esmagadora maioria das SADs da Primeira Liga tem os capitais próprios todos retirados. O artigo 35 completamente defraudado e, portanto, estão tecnicamente falidas. Estão todas ligadas à máquina e vivem apenas com a receita da televisão. Nós, com a estrutura que temos, em termos de infraestruturas, em termos da força que temos do futebol de formação, com a massa associativa que temos, com as contas num brinco, limpinhas, como hoje temos, se nós estivéssemos na Primeira Liga, que é o nosso lugar por mérito e direito e o nosso lugar natural, nós estaríamos a lutar com Braga e com Guimarães pelas competições europeias todos os anos. Não tenho dúvidas nenhumas. Temos essa estrutura. Somos muito mais fortes do que todas as SADs, tirando evidentemente 4 ou 5 na Primeira Liga. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Deixa-me só aqui, porque os estudantes, nós convidamos sempre a refletir de uma forma profunda nestes pressupostos legais e jurídicos, e gostávamos também de abrir aqui o microfone às perguntas com maior pertinência. Algumas delas foram-nos chegando ao meu e-mail durante a semana, eu incentivei para que isso acontecesse. Gostava de saber também se estamos confortáveis em fazê-lo. Obviamente também pedia que aos nossos estudantes mais uma vez reforçasse que fossem perguntas que incidissem nestas matérias de uma forma muito objetiva. Portanto, eu não sei se alguém quer se jogar nesta primeira tentativa à frente. Eu acho que temos aí um aluno adepto de Belenenses que estava muito interessado em fazer algumas perguntas, que é o Tiago Ovídio. Não sei se ele está pronto. Aí está ele. Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Presidente. Boa tarde, Tiago. Nós temos visto aqui algumas perguntas e havia uma que eu acho que para nós era importante, que era quando foi feita, ou foi aprovada, neste caso, a negociação para a venda da SAD, e o clube na altura estava com problemas financeiros, havia a dívida lá para aí, que outros mecanismos de defesa, digamos assim, é que poderiam ter sido utilizados? Logo na altura, Tiago. Sim. Logo desde o início. Desde logo, Tiago, eu diria que, repara uma coisa, o Belenenses introduziu no universo Belenenses e concretamente na sua SAD um investidor externo. Eu coloco o investidor entre aspas, porque o investimento foram 500 euros, como eu disse, o resto foram empréstimos na casa dos 500 mil euros, que rapidamente foram retirados outra vez da sociedade. O primeiro grande ato de gestão da Code City, enquanto administradora da SAD do Belenenses, foi, como é público, apresentar à sociedade um plano especial de revitalização, um PER. Portanto, isso é a assunção perante a comunidade, perante os credores, que a sociedade não tem capacidade de pagar aos seus credores e precisa de reestruturar a sua dívida. E, portanto, é uma coisa que eu não entendi até hoje, porque é que o anterior presidente do Belenenses, em vez de ter ido por esse caminho, porque é que por isso simplesmente não fez o que foi apresentar-se a um PER, que era a coisa mais natural do mundo, até porque o fez no clube. Não é? Quer dizer, o clube que tinha menos problemas do que a SAD, apresentou-se a um PER que foi homologado e, portanto, a sua dívida ficou disciplinada a médio e a longo prazo e que é uma coisa confortável com a qual o clube consegue viver. Nós temos o PER completamente em dia e, portanto, é uma coisa natural. E na SAD, por razões óbvias e por maioria de razões, devia ter feito um PER, não se fez um PER e foi-se cometer esta coisa que é o maior erro histórico. É o maior erro histórico em 100 anos de Belenenses, foi isso que se fez em 2012, e nós perdermos o controle da nossa equipa de futebol profissional. Ok, tinha outra questão, não sei se posso fazer.
Tiago, eu pedia que fosse a última, porque tenho aqui mais gente em fila, mas já por seres associado tens direito a um crédito extra. Então tenho uma, e aqui o Presidente vai perceber que é puxar um bocadinho a base à minha sardinha, que é qual é que está a ser o impacto do Covid, nomeadamente para o ano, vai haver competições europeias. E qual é que está a ser o impacto do Covid também na preparação dessa ida às competições europeias? Bom, repara, esta crise é um elemento altamente disruptivo nas organizações, não é? Ou seja, dito assim de outra forma, quer dizer, o Covid virou-nos os planos todos do avesso, não é? Agora, o Belenenses tem uma responsabilidade social grande. Nós, durante esta fase, não só estamos preocupados com a preparação das equipas para a próxima época, mas tomamos também variedíssimas iniciativas de apoios a sócios carenciados. Disponibilizamos o pavilhão Acácio Rosa para recolher sem-abrigos com a Câmara Municipal de Lisboa. Tivemos muitos atletas que deram uma resposta extraordinária e abdicaram de subsídios do mês de março, do mês de abril, do mês de maio. Estamos a dar um apoio também forte entre as nossas possibilidades ao comércio local. Relativamente à próxima época, eu não posso negar aos sócios do Belenenses que, de momento, a grande prioridade desportiva do clube é colocar a nossa equipa de futebol sénior nas ligas profissionais outra vez. E, portanto, é normal que a partir de agora haja alguma desalavancagem relativamente a algumas modalidades, no sentido de concentrarmos mais energia na equipa de futebol sénior. Agora, temos modalidades que, pela tradição que têm no Belenenses, pelo amor que os sócios do Belenenses têm para essas modalidades, nós não podemos deixar ficar para trás. Temos que continuar a fazer todos os possíveis para sermos competitivos. Acreditamos que o mercado vai cair bastante e que vai haver uma quebra orçamental. Agora, concretamente, por exemplo, no caso do handball, em que, com todo mérito, nesta última época, nós acabamos o campeonato em 4º lugar, atrás do Porto, do Benfica e do Sporting, e alcançamos o objetivo de irmos às competições europeias. Recordo que já na época anterior tínhamos sido convidados a ir às competições europeias, não tivemos o mérito esportivo, mas quem o teve não foi e nós fomos convidados, com muito pena minha, porque era ano de centenário, o Belenenses teve que rejeitar essa possibilidade. Agora este ano, tendo conseguido dentro do campo, com mérito, atingir essa posição, nós tudo faremos, com os pés assentos no chão, para termos uma equipa competitiva e para podermos ser dignos nas competições europeias. Vai ser uma grande alegria para todos os sócios do Belenenses. Eu percebo que os sócios do Belenenses, e eu também, estamos ansiosos por esta participação, sendo certo que o handball é uma modalidade sui generis, porque temos uma Federação Portuguesa de Handball que trata a modalidade como se de facto fosse uma modalidade profissional, e ela é profissional, mas é um grande trabalho no Benfica e no Sporting. Nos outros todos é um falso profissionalismo. Nós às vezes no campeonato jogamos, por exemplo, contra o Benfica ou contra o Sporting, marcam-nos um jogo para quarta-feira às 8 da noite por causa da televisão, e o Benfica e o Sporting estão em estágio desde manhã ou desde o dia anterior, e os nossos jogadores às 8 para as 20 estão a chegar ao pavilhão com a mochila do trabalho para se equipar e para poderem entrar em campo. E há 2 anos fomos jogar a FAF quarta-feira às 9h30 da noite. A tareia que levei no pavilhão da Luz pelo Benfica foi numa sexta-feira à noite. Não? Eu trabalhei por isso. E batemos o pé no Acácio Rosa, nós batemos o pé a todos e até ganhamos ao Benfica. Há 2 anos fizemos aquele jogo espetacular. Exatamente. Agora as pessoas têm que perceber que é uma luta desleal. Mais de 50% do orçamento do handball do Belenenses não é para pagar subsídios a atletas e treinadores. É para pagar taxas, taxinhas, bombeiros, polícias e valores que não passam pela cabeça de ninguém à Federação Portuguesa de Handball. E, portanto, é muito difícil. Mas vamos ser competitivos e vamos estar na Europa este ano, se Deus quiser, se assim for possível, com isto tudo que se está a passar. E estamos a tentar fazer o melhor possível, a tentar segurar aqueles jogadores que mais nos interessam, sendo certo que aquisições no handball é uma coisa que é quase impossível, porque os jogadores estão todos tomados pelo Benfica, pelo Porto e pelo Sporting. É a realidade que temos. Eles têm 4 ou 5 equipas e não restam jogadores para as outras equipas. Em alguma altura eu refleti sobre a forma como o Sporting, Benfica e Porto estavam a matar o desporto em Portugal, porque há a Liga dos 3 grandes e depois há o desporto. E não sei até quanto é benéfico ou não. Mas eu gostava de passar aqui também a palavra ao Miguel Santos. Ele é nosso aluno também na Universidade Europeia. Miguel, queres colocar aqui a questão que tinhas enviado também? Como quiseres. Muito boa tarde, professor, e muito boa tarde, presidente.
Eu tenho aqui duas grandes questões. A primeira é... És associado antes de mais, não só tens uma, pá. Vamos fazer assim, tu vais trazer sócio, vais pagar cotas e podes pôr já a segunda de antemão. Dou-te aqui um crédito. Está vestido de vermelho, não deve ser associado. É da universidade. É da universidade. Não, tenho aqui a primeira grande questão, é se acha que o futebol português está muito limitado ao associativismo e à tradição, e se isso sobrepõe às leis e às lacunas que os regimes têm. E a segunda é se o Belenenses podia ter precavido, criando estatutos, como acontece nas principais SADs, em que se criam estatutos para não perder, por exemplo, no caso do Sporting, Benfica e Porto, em que os estatutos não permitem a diminuição de 51% do capital da SAD. Olha, obrigado pelas questões. Eu penso que em Portugal a base do desporto tradicionalmente é uma base de cariz associativo e, portanto, eu sou sempre defensor de que nos clubes desportivos e nas associações desportivas o poder radica nos sócios e, portanto, radica nas decisões das Assembleias Gerais, e de norte a sul do país é muito a carolice de milhares de dirigentes para esse país fora que permitem que haja prática desportiva de todas as modalidades de norte a sul do país. Por outro lado, eu pelo menos, e o Belenenses, nós não somos contra os investidores no futebol. O que nós somos é defensores, justamente, que as associações desportivas e os clubes mantenham sempre a maioria do capital nas sociedades anónimas, sejam do futebol, do basquetebol, do que seja. E se isso não for possível, pelo menos que aconteça um sistema do género daquele que existe no Vitória de Guimarães, onde o Vitória de Guimarães não tem a maioria, mas tem uma espécie de uma golden share, em que são os sócios do Belenenses que elegem a direção do clube, e a direção do clube elege a administração da SAD, e os investidores, no final do ano, se for caso disso, recebem os seus dividendos. Agora, a questão que colocas, de facto, reside no associativismo e nos dirigentes, mas existem países onde há modelos que funcionam. Se nós pensarmos, por exemplo, em Inglaterra, em que tens uma seriedade dos investidores, existe o respeito dos adeptos, existe um músculo financeiro e existe tens o caso do Leicester, que o dono do Leicester faleceu num acidente de helicóptero e o clube completamente parou, toda a gente vai às ruas fazer uma homenagem porque o senhor investia na comunidade, investia na localidade. É totalmente diferente. É o tal respeito que os adeptos têm que haver, são investidores que têm músculo financeiro, o controle dos capitais investidos é rigoroso, em que existe uma teoria do equilíbrio competitivo e as receitas são distribuídas de uma forma, ao contrário do que tu, Luís, dizias há bocadinho, que em Portugal é Porto, Benfica e Sporting e o resto é paisagem. Lá não se verifica isso, mas às vezes mesmo nesses cenários em que o controle é feito de uma maneira completamente diferente, e existem casos como o Sunderland, estive agora há pouco a ver na Netflix a série sobre o Sunderland, e portanto, agora cá em Portugal o que é que nós temos? Nós temos as SADs na Primeira Liga e na Segunda Liga, com putativos investidores, entre aspas, não são investidores, vivem todos do mesmo, da receita de televisão, fazem todos com o pelo do cão. As famílias dos investidores vivem todos à conta das SADs. Toda a família vive à conta das SADs. E como dizia bem o Mr. Vítor Oliveira, agora chegou o Covid e passado 30 dias já ninguém tinha dinheiro para pagar salários. Porque a gestão é horrorosa, porque as SADs estão tecnicamente falidas, porque a entrada de capitais nas nossas SADs é uma autêntica autoestrada, com um cardápio para todos os gostos. Se baixarmos ao CNS, então, como agora é público e notório, há casos absolutamente vergonhosos de investidores que aparecem e quando a coisa começa a apertar e os resultados desaparecem, eles desaparecem também com a falta de resultados e os clubes acabam por ficar nas mãos da pessoa da terra outra vez, mas que entretanto também já não tem o poder, perdeu o controle, não sabe o que se passa. E portanto aquilo que se passa no futebol português é absolutamente, a este nível, é absolutamente inqualificável. E quer a Federação Portuguesa de Futebol, quer a Liga, eu sei que estão preocupados com isso, mas há que passar da preocupação de dados o mais urgentemente possível. Deixe-me perguntar, acha que devia haver quase como que um requisito de idoneidade, um teste de idoneidade
Due diligence. De sustentabilidade, mas nem é só de sustentabilidade financeira, é mesmo de idoneidade para quem quisesse investir, para estes investidores que chegam, quase alguns chamamos de uns investidores para que É um processo de due diligence, Ricardo. sim, uma due diligence, mas promovida até pela própria, eu sei que se calhar traria problemas pela perspectiva de direito comercial, mas promovida até pelo próprio, porque regula a competição. Pela Liga. E porque regula a competição. Deixem dizer-vos o seguinte, se vocês pensarem no modelo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos quem quiser comprar um clube do hóquei no gelo, do Clubes são franchise, não é? é mais escrutinado do que se quiser concorrer a governador de um Estado. É mais escrutinado. Porquê? Não sou eu que o digo, é o mundo inteiro que sabe que este tipo de equipas, este tipo de desporto é um paraíso para quem quer lavar dinheiro. É um paraíso, são lavanderias a céu aberto. Portanto, isto tem que ser dito com toda a clareza. E, portanto, quanto menos escrutínio houver, mais vão surgir situações destas. E, portanto, a indústria do futebol tem que ser uma indústria séria e para isso, e ela é escrutinada porque agora, como todas as outras empresas, os administradores das SADs respondem subsidiariamente em sede de reversão perante a autoridade tributária, perante a segurança social, à imagem do que acontece nas associações desportivas e nos clubes, que também somos controlados. Posso-vos dizer que o Clube de Futebol Belenenses ainda agora, há 2 meses, teve durante 3 meses uma brigada da autoridade tributária dentro do estádio do Restelo a passar a pente fino as contas do clube dos últimos anos. Felizmente acabou com o louvor para o clube, foi uma coisa que nos deixou altamente orgulhosos, e nós sabemos que esse trabalho também é feito nas SADs, portanto também portanto é preciso que o escrutínio seja cada vez mais apertado, que se perceba a origem dos capitais. Nós ainda recentemente temos em Portugal uma SAD, de uma liga profissional, que os donos da SAD são donos de casas de apostas em África, não é? E, portanto, estão aqui e têm participações cruzadas em várias SADs e frequentemente vocês veem que há jogos suspensos no placar, nas apostas do placar da Santa Casa e continua tudo a acontecer como se nada fosse. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que os organismos que tutelam e que regem o futebol português, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga, estão preocupadas com o assunto, estão com o azimute virado para isto, e cada vez a malha vai ter que apertar mais se quisermos ter alguma medida a discutir. De alguma medida também o fair play financeiro que o UEFA introduziu vem um pouco também limitar a entrada de investidores, injetando dinheiro em sede de patrocínios mascarados para que as despesas não façam face às receitas, e hoje o Manchester City foi castigado por isso mesmo. Patrick, mas eu gostava também de dar aqui um kick-off para a última parte aqui da nossa conversa, que é uma parte que diz respeito ao futuro. O futebol dos Belenenses seguramente vai ter um futuro brilhante e já tem um presente fantástico e um futuro brilhante, mas eu não gostava só de falar do passado, coisas tristes, coisas que também não trazem boas recordações, mas o futuro, que futuro é este para o futebol dos Belenenses? Já disseste que gostavas de ver a equipa de futebol na Primeira Liga, obviamente que isso traz outros problemas, traz um problema do orçamento, que à medida que vais seguramente subindo de divisões vais ter um problema de orçamento, vais ter que ter maior receita para fazer face a maiores despesas, e em algum momento corre o risco de voltarmos ao passado. Pronto, que estratégias estão pensadas, porque os problemas só se vivem vivendo, que estratégias tens relativamente pensadas e vestidos com os teus pares? E a segunda pergunta, ainda nesta senda, é esta recente alteração dos quadros competitivos da Federação Portuguesa de Futebol, que vai tocar de alguma forma ao futebol dos Belenenses. Como é que os órgãos sociais a veem? Como é que vocês estão a lidar com isto e o que é que projetam que seja mais fácil, mais difícil, melhor, pior? Como é que vocês veem estas duas matérias? Olha, eu diria que, quer dizer, a nossa principal estratégia relativamente a esta matéria parece um lugar comum, mas é ganhar, não é? Para já temos que ganhar, e temos que ganhar sempre em todos os campos onde formos jogar. E é essa a mentalidade que na nossa equipa de futebol sénior existe. Nós estamos proibidos de perder. Temos que ganhar e dignificar o Belenenses, e temos mesmo que ganhar, temos que ser mais fortes, ter a melhor estrutura, a melhor equipa, e sermos sempre os mais competentes em cada contexto que vamos encontrar.
fomos os mais competentes na terceira distrital, passamos para a segunda distrital, voltamos a ser os mais competentes, ou na primeira distrital seguramente vamos ser os mais competentes e vamos ter que ganhar sempre em todos os campos. Depois temos que apostar, conforme estamos a fazer e bem, na nossa formação. Nós temos um futebol de formação de excelência, apesar de em termos de infraestruturas, eu sentir que estamos a começar a perder para muitos clubes de norte a sul do país, que estão a apostar fortemente em academias, estão a apostar fortemente no recrutamento e estão a conseguir chegar mais cedo ao talento, recrutá-lo, fidelizá-lo, e nós cada vez estamos com mais dificuldades nesse recrutamento. Faltam-nos também aqui dois patamares que para nós seriam fundamentais nesta altura, que é ter uma equipa de sub-23 e termos uma equipa B. Só poderemos quando chegarmos a uma segunda liga e, portanto, neste momento temos essa dificuldade na transição dos nossos jovens para o futebol sério. Hoje a Federação, para dar as 5 estrelas às academias, já pede futebol feminino e tudo, quer dizer, está a ficar difícil para contratar os estrangeiros abaixo dos 19 anos, precisas das 5 estrelas, não é? Nós temos 4 estrelas, fomos uma das 10 primeiras entidades em Portugal a ser certificados, fomos nós e mais 9 SADs, logo em 2016, e portanto também com os pés assentos no chão estamos a ir bem. Agora repara, nós temos que financiar esta equipa e temos que financiar e não deixar essa é a minha questão, não é? E manter o... Para não se passar o que se passou no passado, não é? Sim, e temos ao mesmo tempo que manter o ecletismo. Se tu pensar nas principais fontes de receita, ou se pensarmos todos do Belenenses, elas são fáceis de identificar. E nós temos mais receitas do que a esmagadora maioria das SADs. As SADs têm uma receita que é a mais importante que nós não temos, é a televisão, os direitos televisivos. Mas nós temos a cotização dos sócios, nós vendemos bilhetes da época, para teres uma ideia, a época passada vendemos perto de 700 bilhetes da época, na segunda divisão distrital, portanto não. É negativo, mas é bom. Temos a bilheteira, porque as equipes adversárias também trazem sempre muita gente aos nossos jogos. Temos patrocínios da Bimbo, da Repsol, da BP, já hoje na equipa principal, mesmo no distrital, porque se identificam com este caminho de honra e de verdade que o clube está a fazer. Temos publicidade estática, que estamos cada vez mais a tentar apostar. Queres partilhar um valor de receita anual que o clube tenha? Não, quer dizer, o nosso orçamento é uma coisa pública, são 2 milhões e tal de euros, portanto é uma coisa que é pública. Temos as receitas do bingo, que têm sido muito importantes, principalmente no último ano e meio, as receitas subiram muito, voltamos a ser um dos 3 maiores bingos portugueses, juntamente com a Estrela da Amadora e com a Trindade no Porto, e portanto é uma receita muito importante para a tesouraria do clube. Infelizmente tivemos que fechar agora dia 14 de março, e temos 100 e tal funcionários em layoff também, e portanto precisamos, é fundamental que a sala de bingo possa voltar a abrir, como os casinos, o mais rapidamente possível. Temos rendimentos prediais, porque o clube tem muitos contratos de arrendamento, temos direitos de formação e de cedências de jogadores da nossa formação, que todos os anos temos uma receita considerável, porque somos de facto um clube formador. Temos as nossas escolinhas de futebol e das modalidades, onde temos milhares de atletas que nos pagam 35, 40 euros por mês, e portanto é uma fonte de receita também extraordinária para o clube. Já não está o Milan. Saiu antes de eu chegar ainda, felizmente. Ainda bem. Não se foi outro tiro no pé. Não. E temos agora as receitas da requalificação do complexo desportivo. Não é? E portanto essas receitas, no fundo, têm de ser aplicadas na atividade desportiva. E relativamente ao quadro competitivo? Já tiveram a oportunidade de analisar, de falar? Já. Quero dizer, a primeira reação das pessoas do Belenenses foi dizer assim: bolas, que estes tipos da federação e não sei o que já nos meteram mais uma divisão no meio, não é? É mais um ano, teoricamente. Eu estou em desacordo, porque o CNS, nos moldes atuais, era muito complicado, era uma autêntica lotaria. 96 equipas, impossível. Não, mas mesmo que não tivesse acontecido o Covid, eram 72 para seguir 2, e tens uma fase regular e depois tens uma fase a eliminar. Que quer dizer que tu podes ter a melhor equipa, o melhor projeto, os melhores jogadores, o melhor treinador e não subir divisão. Aliás, a probabilidade de não subir divisão é grande. Nos últimos anos, as equipes que investiram fortemente para subir do CNS à segunda liga morreram todas na praia,
e acabaram por subir outras equipas menos apetrechadas. E, portanto, é muito aleatória a subida de divisão no CNS. E, portanto, eu penso que com a criação destas novas divisões, eu penso que vai favorecer a regularidade, e a regularidade favorece os grupos mais fortes, as estruturas mais fortes e as melhores equipas. Eu digo que já tive a oportunidade de dizer aos meus colegas de direção, calma, porque é mais fácil subirmos 2 degraus de 10 centímetros do que subirmos um degrau de 80 centímetros, não é? Exatamente. E, portanto, eu penso que não perdemos um ano, penso que este modelo nos protege, nós vamos sólidos, vamos sem dívidas, vamos cada vez mais sustentados. Depois, penso que é mais fácil chegar à segunda liga. Quando chegarem à segunda liga, se esse projeto resultar, não é? E uma vez que existe a obrigatoriedade de chegar à competição profissional, ter uma sociedade desportiva, qual é que vai ser o caminho do Belenenses? Uma SEDUC, uma SAD, se for uma SAD, com que capital social, com que tipo de acordo com os outros acionistas, pelo menos com os outros 4 acionistas? Qual é que vai ser esta certeza que já pensou nisto? É impossível não pensar. Agora estás a querer saber demais, Ricardo. Estás a querer saber demais. Não tem problema nenhum, porque nós falamos muito disso e os sócios do Belenenses também falam nisso. Eu, como vos disse, nós não somos contra a indústria do futebol. O Belenenses viu-se obrigado, lamentavelmente. Eu penso que em qualquer outro país o Clube de Futebol de Belenenses não teria sido obrigado a ir ao inferno, à última divisão distrital. Aquilo que eu pensava, que a história do Belenenses merece, tudo o que o Belenenses fez pelo futebol português, tudo o que o Belenenses fez pela Federação Portuguesa de Futebol, então, emprestando o estádio para as primeiras taças de Portugal, o 4º clube com mais jogadores internacionais por Portugal, oferecemos o nosso estádio para vários jogos internacionais, somos o 4º do ranking dos clubes. Eu pensava, bom, isto vai acontecer uma coisa como a Itália, vão-nos obrigar a ir à última divisão nacional. Não, no Belenenses é sempre tudo muito difícil. Então fomos à última divisão distrital, ao inferno. Vamos sair do inferno e é um movimento imparável. Nós estamos dentro de um elevador, já carregamos no botão lá para cima, para o 7º andar, estamos a subir e há várias SADs que neste momento ainda não se aperceberam e já estão a descer o elevador. Isto é um movimento imparável e irreversível que vai acontecer. Agora nós, para podermos disputar uma competição profissional, a menos que alterem a lei das SADs, como fizeram em Espanha, e que já não seja necessário ser SAD para competir profissionalmente, e eu sou da opinião que uma associação desportiva pode competir no campeonato profissional, a transparência é a mesma, o rigor é o mesmo, o escrutínio é o mesmo, as entidades oficiais estão em cima dos clubes como estão em cima das SADs, a única diferença é a receita da televisão. Meus amigos, não há mais nenhuma diferença. Nós, com a receita da televisão, éramos uns reis. Achas que quando o Belenenses chegar lá, vamos ter um modelo centralizado? Eu penso que ainda há muitos contratos em vigor, penso que terminam em 2028, mas eu pergunto, para que serve o Secretário de Estado de Desporto? Quem é o Secretário de Estado de Desporto? O que é que está a fazer o Secretário de Estado de Desporto? Publicamente já teve a oportunidade de dizer que estão a ativar a via judicial para a centralização dos direitos de transmissão televisiva. E esses contratos de 10 anos são 3 mais 7, ou 4 mais 6, portanto, apesar da grande parte dos clubes já ter sacado 50% de receitas futuras, seja por via de factoring ou não, mas gostavas de ver a centralização? Eu penso que sim, Penso também que o futebol deve ser tratado pelas pessoas do futebol, mas existe uma tutela. A minha opinião sobre o atual Secretário de Estado de Desporto é negativa, é muito negativa. E tem a ver com vários fatores e com várias questões, mas para mim há uma que é essencial, que é a utilização do Estádio Nacional pela DSAD. Porque não tenho dúvidas nenhumas que estamos perante um ilícito, perante uma ajuda de Estado. Repara que existem sentenças judiciais da primeira instância, validadas por decisões do Tribunal da Relação. O Clube de Futebol de Belenenses ganhou uma ação na primeira instância que diz que a Belenenses está impedida de utilizar as marcas, os símbolos, o nome, o emblema do Clube de Futebol de Belenenses, que não pode utilizar nada que se confunda minimamente a opinião pública relativamente ao Belenenses. Nem a cruz. Não é nem a cruz, é que a cruz de Cristo, futebol, não é Belenenses. É Belenenses, claro. É isso que o Tribunal diz. Portanto, não pode. E aquela equipa andou durante meses a jogar no Estádio Nacional, a entrar em campo com uma cruz de Cristo ao peito. E nós reunimos 2 vezes com o Sr. Secretário de Estado para dizer o seguinte: o senhor está a dar uma ajuda
Estado a esta equipa. O senhor está a desvirtuar a verdade desportiva e a integridade da competição. O senhor está a fornecer uma coisa que é todos os portugueses. Está a fornecer o palco para de 15 em 15 dias ser violada uma sentença judicial. E o senhor está a olhar impávido e sereno para uma situação destas. Nós colocamos uma queixa-crime em tribunal contra a administração da SAD, da BSAD, por desrespeitar, por desobediência qualificada, que é desrespeito de uma decisão judicial, e perante estes factos, uma coisa tão evidente, o secretário de Estado assumiu para o lado. E, portanto, percebo que estava muito preocupado com as questões da violência do desporto e que a grande prioridade era a violência do desporto. Espero que tenha conseguido resolver esse tema. Agora, eu penso que a tutela, se quiser de facto trazer verdade ao futebol português, se quiser trazer equilíbrio ao futebol português, porque o equilíbrio vai ser positivo para todos. O último poder ganhar ao primeiro, o último estar mais perto do primeiro, traz incerteza ao resultado. Incerteza traz mais pessoas, patrocinadores, traz mais gente, mais interesse, traz mais tudo, não é? E, portanto, escondermos atrás do facto de dizermos que há contratos em vigor até 2028, conforme existem esses contratos, podem deixar de existir. Agora também era importante que o Benfica, o Porto, o Sporting, se calhar, pensassem que têm que jogar com todos e não podem jogar só entre eles, não podem jogar só 3 clubes. Eu acho que em alguma medida eles já perceberam, os atuais líderes simplesmente já estão num caminho em que é impossível chegarem a acordo em determinadas coisas, e eu acho que vamos ter que esperar pela renovação das lideranças. Eu achei que o meu colega, o presidente do Sporting, o Frederico Varandas, no outro dia, na sua simplicidade, acabou por acertar na mousse. Quando lhe perguntaram, então isto agora são todos amigos na Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro e tal, e ele disse, não, sobrevivência. É mesmo, na hora da sobrevivência as pessoas juntam-se. Eu gostava também aqui, não sei se o meu amigo Rui quer partilhar aqui alguma pergunta para o seu presidente, também sei que é o seu presidente, ele que é um fanático belenense, aliás, isto é redundante, porque não há belenense que não seja fanático. Rui Cruz, queres partilhar alguma coisa, que és nosso professor de marketing? Boa tarde, antes de mais, aqui aos meus colegas Luís Valério e Ricardo Morgado. O Patrick já o tinha cumprimentado. Propriamente, pergunta para o Patrick, não tenho. Praticamente dia sim, fala sobre este tema. E discute muito sobre estes assuntos, não é? De forma que não tenho assim uma pergunta a fazer. Pronto. De qualquer maneira, só para deixar aqui, o Luís há bocado falava um bocadinho do que é o ADN do Belenenses. É preciso relembrar a história deste clube. E se forem à história deste clube, cada vez que lhe deram uma facada, o clube fez coisas novas. Obrigaram-nos a deixar de um campo de futebol, fizemos o primeiro rodada em Portugal com a eliminação, que era as salárias. Tiraram-nos as salárias e fizeram-nos uma pedreira, às vezes os estádios do Recife. Agora tiraram-nos uma equipa, a gente faz outra. Este é o ADN do Belenenses. É muito bem. Ricardo, não sei se queres concluir, nós temos aqui mais perguntas, mas já estamos aqui a chegar a um eu acho que ainda houve aqui pelo menos mais uma ou duas perguntas. Sim, ainda temos aqui. Vamos embora. Uma pergunta muito rápida. Tiago ao vídeo, queres ligar e fazer aqui a última questão? Sim. Só porque és sócio. Mas Mas tens de pagar as cotas, meu filho, que este clube não vive do ar. No início do ano, e nós comentámos isto muito lá no Restelo, depois de uma reunião mediada pela FPF entre nós, Belenenses e a SAD, foi decidido suspender as ações judiciais entre a Belenenses e a SAD. Isto, na prática, qual é o significado e, tendo em conta que é durante 40 dias, qual é que foi também o resultado? Bom, nós vamos vender os 10% das ações que temos ainda lá na BSAD e suspendemos de facto o processo de venda para criar condições a uma negociação no seio da Federação Portuguesa de Futebol que não gerou frutos. Portanto, aquilo que aconteceu foi que nós tivemos um contacto do Presidente da Federação, Dr. Fernando Gomes, que me perguntou se haveria disponibilidade do clube para sentar com ele e com um representante da SAD, no sentido de podermos chegar a um entendimento.
Enfim, e aquilo que o clube disse foi: nós estamos totalmente disponíveis, como sempre estivemos, no sentido de se encontrar um entendimento para que haja uma separação total entre clube e SAD. E, portanto, se for para negociar isso, nós estamos de acordo e suspendemos os 10%, a venda dos 10% das ações, porque no caso de poder resultar dali um entendimento, nós passávamos até pela ideia oferecer esses 10% à Code City, porque é como vos digo, o clube não tem qualquer tipo de interesse, aquilo não tem qualquer valor, nem material, nem imaterial para o clube. Agora veio esta questão do Covid, mas o mandato conferido à direção não foi alterado pelos sócios e, portanto, a venda é inevitável, não porque fosse necessária, como eu disse, para continuarmos o nosso caminho, mas porque é essa a vontade muito forte dos sócios do Belenenses. Ninguém quer ter nenhuma ligação àquela SAD e, portanto, nós iremos vender as ações. Patrick, mas vocês comunicaram, vocês no fundo fizeram uma informação ao mercado a dizer: estamos disponíveis para ouvir potenciais interessados. Portanto, quem quiser que nos faça chegar essa manifestação de intenção. Qual é o passo seguinte na venda das ações? Qual é o próximo passo que se segue, caso, presumo, tenham recebido algumas propostas ou tenham recebido algumas... Oferecer as ações da Code City não é necessariamente o primeiro cenário que estará definido, não é? O que nós fizemos foi uma coisa muito simples. Nós fizemos um anúncio público em que, de uma forma muito clara, não quisemos induzir em erro os consumidores, não é? E, portanto, nós dissemos que temos os 10% das ações, que não nos responsabilizamos por elas, que não nos responsabilizamos por aquilo que vier a seguir. Explicamos ao mercado qual é o funcionamento do acionista principal relativamente aos outros acionistas. Portanto, nós não queremos enganar ninguém e ficamos na expectativa de aparecerem eventualmente interessados. Aquilo que vos posso dizer é que a venda hoje só não está feita por causa desta reunião que existiu com a Federação Portuguesa de Futebol, e nós quisemos reservar essa decisão para tentarmos perceber aquilo que iria acontecer. São 16h27, Ricardo, não sei se queres começar por concluir e passares uma palavra para eu também dar o... Eu queria só agradecer ao Patrick em primeiro lugar. Acho que foi uma ação muito interessante, porque os nossos alunos tiveram uns módulos teóricos sobre o regime jurídico, mas falar estão dentro do tema, não é? Isto é melhor do que 10 aulas teóricas. E, portanto, em primeiro lugar, queria agradecer assim, naturalmente, queria agradecer também aos alunos e a outros participantes que tiveram, e chegamos a ter 80 pessoas a assistir. Acho que é relevante do interesse do tema, e isto até nem acabou por ser muito divulgado, mas é claramente um tema que está na ordem do dia, é um tema que vai fazer escola nesta matéria no desporto em Portugal, não tenhamos dúvidas, estamos todos à espera que isto se conclua até outros clubes, para perceberem se isto é efetivamente um caminho no sentido de protegerem a sua posição e a história e os valores do seu clube. E, portanto, eu queria lhe agradecer esta partilha, foi bastante esclarecedora. E pronto, eu estava até a comentar com o Luís uma mensagem lateral que quase que me convenceu a tornar-me sócio do Belenenses, não só pelas cores, que são cores pelas quais já... mas porque de facto parece que há um projeto, que há uma visão bastante estruturada de projetos esportivos como deve ser. Eu também queria dar os parabéns por isso. Obrigado. Obrigado. Eu desde já, ou através do professor Rui Cruz, ou através do professor Luís Vilar, comprometo-me a fazer chegar uma proposta de sócio ao Ricardo. Pá. Não pode fazer claro o que eu vou dizer. Olha, e vai pagar cotas, que eu vou andar em cima dele para pagar as cotas. Porque o preciso tem que crescer. São menos 3 bicas por mês só. Olha, aqui são simbolinos. Aqui são simbolinos. Da minha parte, Patrick, dar-te a ti e à tua equipa, que eu sei que não és só tu, dar-te os sinceros parabéns não só pelo trajeto e pela visão que tiveste, mas sobretudo pela coragem, porque estás a deixar muito de ti e da tua família, e eu tenho um bocado de noção do que é esta vida mediática do futebol, e tenho a certeza que levas muito por tabela, e tens-te mantido muito consistente, e se há uns tempos não se via a luz ao fundo do túnel, hoje já está na boca de toda a gente quando é que o Belenenses joga com a B-SAD para a Primeira Liga ou para a Segunda Liga. Vamos ver onde é que eles vão encontrar.
Mas Primeiro ainda vamos ter uns, desculpa interromper, Luís, primeiro para o ano vamos ter uns derbys muito interessantes com os nossos amigos do Atlético. Sim, o Atlético é o histórico rival, depois o Benfica também não é muito amado por aqueles lados, mas à parte disso, é esta palavra de parabéns e força para ti, para a tua equipa e para a tua família, que seguramente também te acompanha nesta onda. Depois sei que também o teu pai está agora a atravessar este pequeno problema ali no lar e também do ponto de vista pessoal também já corra tudo bem, Rodrigo. Um sincero obrigado em meu nome, mas em nome da Universidade Europeia, em nome dos estudantes e dos não estudantes que estiveram hoje aqui. Eu sei que por muitas aulas que o Ricardo Morgado se esforça para dar de regimes jurídicos e aqueles artigos e aqueles pontos, desculpa Ricardo, mas não há aula como esta porque fica a nu exatamente aquilo que é e nós temos um ensino que queremos que seja muito, muito prático, não queremos que seja feito um gap grande entre o que é a academia e o que é o contexto profissional. Dar também e deixar-te em primeira mão um convite para seres nosso docente, pelo menos uma aula de 3 horas vais dar na pós-graduação de direção técnica de futebol, no módulo de diretor desportivo. Vou arranjar aqui uma oportunidade para tu também seres nosso professor no módulo de sociedades e no módulo de direito. Também vai já aqui o convite em primeira mão, não tinha esse plano, mas depois desta aula ficou muito óbvio. E por último, e para terminar, porque já são 4h30, gostava, não presencialmente, mas também de mostrar-te aqui a minha camisola, também, o meu número 13, do qual fomos campeões nacionais da 2ª Divisão, subimos à primeira, fomos ao playoff e ganhámos no Cássio Boas ao Sporting. Bem, são bons momentos aqueles que eu guardo das 2 épocas que estive ao serviço do Belenenses, e dizer-te que a Universidade Europeia também ela está ao serviço do desporto e está ao serviço daqueles que estão ao serviço do desporto, por isso somos parceiros. Um grande abraço e obrigado a todos. Muito obrigado, eu é que agradeço. Um abraço a todos, ao Ricardo e ao Rui Cruz também e ao Luís, e a ti Luís, obrigado. Obrigado. Venham sempre, obrigado. E damos a sessão por terminada, por isso, meus caros, acompanhem-nos até à próxima. Adeusinho.